Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Diz pra mim, como é que tá sendo aí os seus estudos de inglês? Como é que você estuda? Você estuda numa escola? Você estuda com um professor particular? Você estuda na internet? O que você gosta de fazer quando você está estudando? Como é que é a tua forma de estudar? Tem gente que gosta de usar um aplicativo, né, tipo Duolingo, tá lá aprendendo palavra nova e tem quiz lá, né, e tudo mais. Tem gente que gosta de ler, tem gente que lê muito, tem gente que gosta de ver filme e série, que também ajuda bastante. Tem gente que gosta de ouvir música, que é muito divertido, né, também. Tem gente que gosta de, sei lá, fazer exercício de preencher lacuna. Tem gente que gosta de escrever lá, né? E ver como é que a palavra é escrita. E gosta de saber, né? A parte gramática mais, sabe, mais a fundo. E quer entender os porquês, né? Como é que é a tua maneira? É assim, ó. Existem maneiras mais eficazes de aprender. Existem maneiras que não são tão boas assim, tá? É claro que todas elas vão te ajudar, tá? O mais importante é, você precisa estar em contato com a língua, da forma que dá, tá? Só que, na minha opinião aqui, qual que é a mais importante? Você precisa praticar o speaking, você tem que falar, tá? Aí você vai falar pra mim assim, mas eu não tenho ninguém pra falar. Mas você não precisa de ninguém pra falar. Eu percebo que a galera, assim, eles têm um entendimento muito bacana, assim, sabe? Quando lê um textinho ali, consegue entender, né? O Duolingo lá vai, é 10, né? Consegue muito bem. Tem gente que consegue ali entender um filme, sei lá, algumas cenas, entende bem quando tá ouvindo música, quando tá jogando um videogame lá, entende tudo o que precisa fazer. Mas na hora de falar, por que não fala então? É óbvio, porque não treina o speaking. Se você não treinar speaking, você não vai falar inglês. Eu também acredito que o listening é muito importante. Você precisa ouvir muito para você absorver como é que a palavra é falada, qual que é o som dela. O som dela tem que estar muito claro para você. Porque quando você tem esse som muito claro, você consegue reproduzir, né? Ou então as chances são maiores de você reproduzir aquilo bem. Então você precisa ouvir também. Ok. Só que se você não falar, surpresa, você não vai falar, tá? Então você precisa falar, tá? E aí, qual que é o lance? Não tem ninguém para conversar, eu não faço aula com o professor, ou não tenho nenhum amigo, não tenho nada. Você não precisa disso. Sabe o que você precisa fazer? É só pegar aí o material que você estuda, dependente do que seja. Tem lá o Duolingo, né? Tem as frases do Duolingo, por exemplo. Pega as frases, fala elas. Você vai treinar inglês. Você vai treinar inglês, essa é a palavra. Você vai treinar inglês. Por quê? No aprendizado de idiomas, você tem algumas camadas, né? Por exemplo, eu consigo entender o que eu estou lendo, eu consigo entender o que eu estou ouvindo, mas eu preciso falar. Essa parte de fala, ela é motor, ela é física. Então, você precisa fazer esse treino. É treino mesmo. Como se fosse um esporte. Você não vai na academia lá e não tem que fazer os exercícios? Sei lá, quem joga bola, você não tem que ficar lá treinando passe para depois ir jogar? Porque quando você vai jogar, os teus passes estão saindo legal aí, né? Então você precisa treinar. Música, por exemplo, aqui, ó. Você vai tocar uma música, você precisa treinar. Senão você não vai tocar uma música. Então é treino. Idioma também é treino. Não é só entender. Entendi que esse verbo é assim, no passado eu coloco assado. Tá, isso é uma parte. Legal. Isso é uma parte. Mas a parte aqui, ó. Aqui tem que acompanhar aqui. Aqui pensa rápido, né? Entende rápido. Mas e aqui acompanha? Então essa parte aqui precisa de treino. Treino, treino, treino. Então você vai ter que colocar aí na sua rotina de estudos, né? Você vai ter que colocar treino. Agora eu vou treinar inglês. Agora eu não tô pensando em nada de gramática, não tô entendendo. Já fiz a parte que eu entendi. Beleza, desvendei os mistérios ali da língua. Agora eu vou treinar. Você precisa colocar essa parte de treino
na sua rotina de estudos. Se não, você não fala. Quando você precisar falar com alguém e você precisar desenvolver uma ideia ali, alguma coisa, mesmo que essa ideia esteja muito clara na sua mente, você não vai falar porque aqui não acompanha. Então, que tal a gente fazer um treininho aí agora? Vamos lá? Olha só como é que você pode fazer. Pega essa dica aqui, ó. Aqui eu tenho 3 frases, 3 perguntas, 3 respostas. Você pode escolher aí a que você quiser, contanto que você faça um treino, tá? Ó, vamos lá. A gente tem a pergunta aqui, ó. Do you sometimes buy popcorn and soda when you go to the movies? Então, você às vezes compra pipoca e refrigerante quando você vai no cinema? Que simples essa frase, né? Pode ser um pouquinho mais complexa para a galera que está começando, né? Mas é uma frase simples, né? Você às vezes compra pipoca e refrigerante quando você vai no cinema, certo? Então você vai pegar essa frase ou qualquer frase que você quiser e você vai treinar. Você vai repetir isso. Repetir, tá? Ah, mas é muito chato, não sei o quê. Tudo que a gente faz na vida tem a parte chata, né? Mas se você quiser ficar bom, a tua pronúncia ficar boa, e você ficar mais solto, né? Você precisa fazer isso. Repetir, repetir, repetir. Para efeito de treino, tá? Treino, é o que eu tô falando aqui. Treino. É um negócio físico mesmo, né? Então, você vai simplesmente... Do you sometimes buy popcorn and soda when you go to the movies? Yes, I sometimes buy popcorn and soda when I go to the movies. Ou então, no, I don't buy popcorn and soda when I go to the movies. E você vai repetir isso. Do you sometimes buy popcorn and soda when you go to the movies? Yes, I sometimes buy popcorn and soda when I go to the movies. No, I don't buy popcorn and soda when I go to the movies. E você vai repetir. E você vai repetir. Até que fique muito confortável. Vai chegar uma hora que vai ficar muito simples, né? Então você precisa ganhar essa desenvoltura. E essa desenvoltura é só com esse treino, assim. Né? Aqui a gente não está pensando, não estou analisando ali, o que é sometimes, o que é popcorn. Não. Você já conhece essa frase já é muito clara para você. Então você vai treinar. Então você vai fazer isso com tudo. Se você tem um texto lá que você entende inteirinho, pega ele, repete, assim, vai lendo, chega no final, repete, né? Chega no final, repete. Isso aqui dá um boost no teu speaking. Você não tem noção. Mas é que a galera não faz isso. Aí depois chega Aí tem aquela velha e clássica frase que eles dizem, né? Ah, não, eu entendo bastante, mas eu não consigo falar. Na hora de falar é muito difícil. Aí você pergunta, mas quantas vezes você treina por dia? Não treino. Então você vai falar como? Como que você vai falar? Não vai falar, ué, se você não treina, então precisa de treino, certo? E aí, não é só do you, é does he, does she. Então aqui a gente tem o exemplo do John. Does John sometimes buy popcorn and soda when he goes to the movies? Yes, he sometimes buys popcorn and soda when he goes to the movies. No, he doesn't buy popcorn and soda when he goes to the movies. E a Mary? Does Mary sometimes buy popcorn and soda when she goes to the movies? Yes, she sometimes buys popcorn and soda when she goes to the movies. No, she doesn't buy popcorn and soda when she goes to the movies. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Parece um pouco chato, assim, pode, para muita gente, né, acaba sendo chato. Mas é como eu disse, tudo que a gente vai fazer tem a parte chata. E essa pode ser que seja a parte chata, né, de ficar repetindo. Mas é isso que te traz conforto, que vai te trazer mobilidade aqui para pronunciar as palavras. Se você não tem essa mobilidade, você vai travar. Você não pode deixar para quando você precisar falar. A não ser que, sei lá, você mora já num país de língua inglesa e você todo dia você treina. Todo dia você se arrisca em fazer alguma coisa. Aí é outro mundo, é outra situação, certo? Outro cenário. Mas aqui pra gente que mora no Brasil, e você não tem ninguém para conversar, e você não faz aula com o professor, fazer aula com o professor também é legal por causa disso. Chama eu aqui, se precisar. Entendeu? Você precisa, você não tem ninguém para falar, não tem ninguém para praticar, você precisa praticar sozinho. Ou sozinha aí. Tem que falar. É a maneira que você tem. Você precisa fazer isso. Leia em voz alta. Repita várias vezes. Isso aqui é necessário. É necessário. As pessoas não fazem isso. Por isso que elas não sabem falar, não conseguem falar. Entende muito e não fala nada.
Então tem que entender muito e falar muito. O que você entende, você tem que reproduzir. Se você entende isso aqui e tá falando isso aqui, tá errado. Você tem que entender aqui e falar o que você entendeu. Certo? Então, tem que treinar. Então, tem que treinar. A partir de agora, além de estudar em inglês, você vai treinar, praticar o que a gente fala. É isso, é esse treino aqui. Treino de repetir. Por mais que seja chato, faça isso. Porque às vezes as pessoas não treinam o suficiente. E aí o que acontece? Elas falam fica meio travado assim, né? Por mais que elas conheçam bastante vocabulário e tudo mais, mas eles ficam meio... Aí ela entende tudo que tá acontecendo aqui nessas frases, né? Aí ela fala assim, do you sometimes buy popcorn and... fica assim, que tá faltando esse... Do you sometimes buy popcorn and soda when you go to the movies? Falta essa... Pra ficar mais confortável. E isso você só vai ter se você praticar muito, né? Porque aí fica simples. Então, treine. Tem que treinar, tá? Olha, a frase mais simples. Você aí que começou agora a estudar inglês. Você aprendeu, sei lá... How old are you? I'm 40 years old. I'm 30 years old. Repete. How old are you? I'm 30 years old. How old is he? He's 30 years old. How old is she? She's 30 years old. How old are you? I'm 30 years old. Vai repetindo, ganha confiança para falar isso. Deixa isso natural, sabe? Deixa natural. Fluência é isso, é você pegar as palavras que você já entende e deixar isso fluido. É óbvio isso, né? É isso que chama fluência. E fluência é isso. É você não ficar hesitando muito assim, ó, na hora de falar. Sabe? A estrutura tá clara aqui, mas você não consegue botar para fora. Então, treine, repita muito. É isso que traz fluência, tá? Claro, combinado com as outras coisas que eu disse, né? Tem que entender também do que você está falando, né? Faz um estudo de entendimento primeiro, beleza, uma vez que você entendeu aquele conteúdo ali, seja uma frase, seja um texto, seja o que for, uma cena de um filme, tenta reproduzir, tenta falar junto. Tá? Tem aquela técnica também, né, que é o shadowing, né, que você pode, né, isso aqui é para quem tem um nível mais avançado já, né, mas você pode colocar em um vídeo no YouTube, pode colocar, sei lá, o que for, não interessa, qualquer áudio de inglês aí, começou a falar, a pessoa começou a falar, começa a falar atrás, começa repetindo, assim, ó, vai indo, para ver o quanto que você consegue de, sabe, jogar a palavra para fora. Isso aí dá o destrave que a gente fala, né? Que enfim, né? Eu não acredito tanto nessa palavra destravar, né? Você desenvolve, né, o inglês. É isso, sabe? Você começa a desenvolver você começa a ganhar essa habilidade de falar, sabe? Então, treine muito, pratique muito, repita muito. É isso que traz fluência, beleza? Pega essa dica aí, guarda com carinho e aplica. Você vai ver que teu inglês vai decolar, beleza? Bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, galera, peguem essa dica, apliquem ela. Isso faz a diferença é brutal, assim. Façam isso. Vocês vão ver o tanto que vocês vão ficar mais confortáveis aí na hora de falar. Vai te trazer mais confiança. Você não vai ficar hesitando muito na hora de responder uma pergunta simples, sabe? Então, faça esse treino, sabe? Todo dia, pratica um pouquinho ali. Não demora muito. Você pegar 10 minutinhos que você para ali no teu dia pra você ficar fazendo isso, você fala muito inglês, mas você fala muito, tá? Então, faça isso. Depois você vem aqui e me conta se não dá certo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí também se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.